Olá, estudante do 7º ano, tudo bem com vocês? Professores, professoras e todos que nos acompanham, sejam bem-vindos à aula do 7º ano hoje. Eu sou a professora Silene Félix e irei moderar a aula do professor Mauro Farias. Então, vamos ao título da aula de hoje. Mesmo fato, jornais diferentes. As habilidades são... Primeiro, nós temos o tema aí, como noticiar, e as habilidades. EF 69 LP 03A, EF 06 LP 02. Professor Mauro, tudo bem? Tudo bem, professora Silene. Olá, alunos e professores, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a nossa aula, mesmo fato, jornais diferentes, ou seja, o mesmo assunto sendo noticiado em veículos diferentes. Olha que isso faz muita diferença, viu? Vamos aos objetivos da aula? Comparar a forma como o mesmo fato é retratado em diferentes veículos de comunicação. Analisar diferentes formas de retratar o mesmo fato. E vamos agora começando então a aula com vocês, a acolhida. O assunto hoje é bem legal, Vamos falar de um tema que é um pouco triste, mas também deixa a gente feliz por tudo que trouxe aí de conteúdo, para a nossa literatura. A acolhida é o seguinte: você conhece a personagem Mafalda das histórias em quadrinhos? Se sim, conte-nos sobre ela. Então manda no chat aí o que você sabe sobre a Mafalda, se você conhece. E aí tem esse balãozinho de pensamento, Odeio sopa, é uma marca registrada da Mafalda. 1 minutinho e vocês mandam a resposta e a gente já volta. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing, because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. Cali boys got better. Those bad boys riding fast. Cali boys got better. Voltando. Ok, o professor... Aqui muitas respostas, por exemplo, a aluna Beatriz, da professora Nádia, diz o seguinte: já ouvi falar. Já a Maria diz assim, algumas. Conheço, já ouvi falar. A aluna aqui, aluno da professora Lúcia fala assim, conheço. Júlio Carlos, da professora Cirlei, coloca assim, sim, eu conheço. A maioria eles estão colocando que conhecem. Alguém disse contou alguma coisa sobre ela, alguma característica? Agora chegou aqui, A aluna Monique, da professora Dalva, coloca assim, é uma menina que usava um vestido vermelho. Sim, olha lá, já tem características aí da Mafalda, Então, quem é a Mafalda, Quem é essa personagem que encantou a gente por tanto tempo, nas histórias em quadrinhos, nas tirinhas de jornais, Então, vamos falar um pouquinho sobre ela, mas vamos falar um pouquinho mais também sobre quem estava por trás da Mafalda, Próximo slide, olha aí, Temos um vídeo que vai falar sobre o Quino, Que é o cartunista criador da Mafalda, o cartunista argentino que morreu aos 88 anos. Vou ler aí esse trecho do texto e a gente já vai ao vídeo. O humorista gráfico e cartunista argentino Quino, criador da personagem Mafalda, a garota inteligente que transcendeu fronteiras, morreu aos 88 anos, informou o seu editor nessa quarta 30. É uma matéria da TV Brasil, que a gente usou para a nossa aula. Então vamos ao vídeo. Morreu hoje aos 88 anos o cartunista argentino Quino. Ele é conhecido por criar a personagem Mafalda. Joaquim Salvador Lavado morreu nesta quarta-feira em sua casa em Mendoza, na Argentina. Quino, como era mundialmente conhecido, se recuperava de um acidente vascular cerebral desde a semana passada. A morte foi confirmada pelo editor Daniel Divinsky no Twitter, que disse: Quino morreu. Todas as pessoas boas do país e do mundo ficarão de luto por ele.
O cartunista mais traduzido em língua espanhola do mundo ganhou fama com a criação da personagem Mafalda, a menina de 6 anos que amava Beatles, odiava sopa e tinha sempre uma resposta na ponta da língua. Idealizada inicialmente como peça publicitária, Mafalda começou a ser publicada na revista Primeira Plana em 1964. Por 9 anos, as histórias de Mafalda, Guile, Susanita, Felipe e companhia foram traduzidas para mais de 30 idiomas. Nos anos 80, Mafalda ganhou também as telonas. Papá, mandamos todos los días un padre para que esa maldita oficina nos devuelva esto. Muito bem, olha aí esse vídeo, muito esclarecedor, né? Então, quem não conhecia a Mafalda ou quem não lembrava, né, dos alunos, os professores eu tenho certeza que todos lembram, né? Todos conheciam. Acabou de ver aí um pedaço do que foi a Mafalda e aí alguns conseguiram lembrar. Essa menininha aí, que tinha 6 anos, né, segundo a idade dada pelo cartunista, mas que falava de assuntos diversos, se posicionava, tinha resposta na ponta da língua para tudo, era muito, assim, tipo, muito forte nas suas opiniões, né, professora? Então, as características, eu tenho um aluno que falou do vestido vermelho, realmente, vestido vermelho, posicionamento, Mafalda tinha muito essa marca, né? Exato. A aluna Lívia Nicole, do professor José, coloca o seguinte, acho que é José, professor. Sim, era uma garotinha, adorava debater sobre assuntos e ela é muito curiosa, bem curiosa, ele coloca aqui. Sim, ela era demais. E assim, ela debatia os assuntos, né? O cartunista colocava ela com posicionamentos de assuntos que eram de adultos, né? Assuntos políticos, assuntos sociais. Muito interessante. Então, assim, a morte do cartunista, obviamente, foi de uma grande tristeza. E aí temos esse vídeo que foi uma forma de noticiar a morte do Quino, né? Então, nós tivemos já a primeira forma de se ter acesso à notícia da morte do cartunista. Prossigamos na aula para ver, então, agora como que funcionou a notícia em outro veículo, né? Leitura do texto 1. Quino se juntou ao panteão de Cortázar, né? Borges e Sábato. São 3 escritores aí que fazem parte ali da mesma nacionalidade do Quino. Voltando na tela, só para mostrar para eles, olha lá o texto. O cartunista que faleceu no último dia 30 e sua criação mais famosa, Mafalda, são indissociáveis e têm um papel fundamental na cultura latino-americana que vai muito além da HQ. Então, olha só como o jornal noticiou a questão da morte do Quino, né? Trouxe o fato, mas fez aí relações com outros escritores, exaltou o trabalho dele, fazendo aí comparações. Então, é uma forma também de noticiar. Temos 2 já, né? Vamos para a próxima. Vamos ver aqui, passando. Olha lá, essa é a sequência da notícia, né? No começo dos anos 1970, ao ser questionado por um jornalista sobre o que pensava da personagem Mafalda, criada pelo cartunista Quino, o escritor argentino Júlio Cortázar, ou Cortázar, né? Eu estou toda hora lendo errado aqui, desculpe, que ao lado de Jorge Luiz Borges e Ernesto Sábato, formava a Santíssima Trindade das letras portenhas. Não titubeou. O que eu penso da Mafalda não importa. O importante é o que ela pensa de mim. A resposta sincera do criador de obras seminais, como Jogo de Amarelinha e Todos os Fogos, O Fogo, deu a exata dimensão da relevância que aquela menina de 6 anos de idade, cabeluda, bochechuda, que odiava a sopa e amava os Beatles, e, mais do que qualquer coisa, adorava um questionamento, tinha alcançado na cultura argentina. Mais do que isso, na cultura latino-americana. Então, nós tivemos a sequência da notícia, né? Teve a manchete, primeiro parágrafo, né, que é o nosso lead, e depois vem a notícia mostrando aí o que os escritores pensavam sobre o Quino. E aí foi perguntado ao Salazar, né, o Cortázar, desculpa, o que ele pensava sobre a Mafalda. E ela falou, o que eu penso sobre a Mafalda não importa, importa o que ela pensa sobre mim. Perceba a força que o Quino colocou nessa personagem, né? Tão grande que as próprias pessoas sentiam como se ela realmente existisse. Tal foi o posicionamento. Os professores estão mandando alguma coisa aí para enriquecer? Sim, eles estão comentando. Realmente, não é só a Mafalda, né, uma das obras, né? Tem outras obras também muito importantes, mas essa aí é que chama atenção, é a marca, né? É a marca que tanto ele usa essa personagem como algo
típico dele, né? Uma característica dele, ele coloca a sua marca. Então, eles tornou estão a voz fazendo principal dele, isso, né? eles estão fazendo esses comentários aqui. Muito legal. Se tornou a voz principal dele. Então, quando se falava em Quino, falava em Mafalda. Muito bem. Aí, o final, ó, o que Mafalda pensava, fazia e inquiria era importante, mesmo ela sendo uma personagem de história em quadrinhos, porque Mafalda via muito além da HQ. Assim como Joaquim Lavado, o Quino, que morreu no último dia 30, aos 88 anos, foi muito além de um cartunista. Então, a sequência do texto exaltando aí tanto a personagem criada por Quino quanto o seu trabalho. Temos o texto 2, que é uma outra forma de noticiar o mesmo fato. Olha lá, põe na tela para a gente. Ó, Adeus a Quino, criador da personagem Mafalda. O cartunista argentino Joaquim Salvador Lavado, mais conhecido como Quino, morreu em 30 de setembro aos 88 anos, vítima de um acidente vascular cerebral, AVC, falta de circulação sanguínea ou derramamento de sangue em determinada área do cérebro, popularmente conhecido como derrame. Quino é o criador da personagem Mafalda, que completou 56 anos um dia antes da morte do desenhista. Então, perceba que até idade a personagem já tinha, né? E o Quino realmente faleceu por esse motivo, né? O AVC. Temos duas formas aí escritas de se fazer notícia, fora aquela que foi o vídeo. Então, agora eu preciso de vocês, do auxílio de vocês, para a gente poder fazer a atividade. Estudando o texto. Olha só, os dois textos escritos que a gente leu agora falam sobre o mesmo tema, o falecimento do quadrinista Quino. Vamos pensar sobre as diferenças entre as duas notícias. Qual das manchetes é mais explicativa? Né? Qual é aquela que traz o assunto de forma mais clara? É a alternativa 1? É o texto 1? Ou é o texto 2? Olha o texto 1. Quino se juntou ao panteão de Cortázar, Borges e Sábato. Texto 2. Adeus a Quino, criador da personagem Mafalda. Qual das duas manchetes é mais clara e mais explicativa? 1 minuto, a gente já volta. Muitas participações. Eles colocaram assim que depois que assistiram ao vídeo, conseguiram recordar quem era Mafalda. No primeiro momento, só o nome, Sim, né? Ficou eles O ficaram desenho descobriram, é um ícone, né? né? Aí na hora que viram a imagem, facilitou muito. A aluna Lani, da professora Maria, coloca assim: o texto 2 eu entendi melhor. Alguns alunos, a aluna Paloma, da professora Sandra, coloca assim: texto 2. A Ana Flávia, do professor Sérgio, coloca texto 2. Eles são da escola Orlando, zona DE Leste 4, da cidade de São Paulo. Muito legal. Texto 2, então, olha só. O primeiro, Quino se juntou ao panteão. Põe na tela para a gente ver, olha só. Quino se juntou ao panteão de Cortázar, Borges, Sábato. Fica difícil aí entender, quem não sabia, quem não recebeu a notícia por outro lugar e não sabia do contexto, e não entende também o que significa esse panteão, fica difícil entender sobre a morte de Quino. Já o segundo, olha lá. Adeus a Quino, criador da personagem Mafalda. Aí fica muito mais claro, né? Então vamos ver se a resposta estava certa? Vamos lá. A manchete do texto 2 é mais clara e explicativa porque se propõe relatar o fato de forma direta, enquanto a manchete do texto 1 tem como objetivo fazer uma comparação de Quino com outros escritores importantes. E essa comparação se deu de uma forma figurada, né? Então ficou bem legal, o texto ficou ótimo, mas não é tão esclarecedor, não dá para você entender de primeira, a não ser que você estivesse familiarizado com esse contexto, ok? Vamos para o próximo. Estudo do texto. Na primeira notícia, há palavras que você não conhece?
Aí eu nem vou dar tempo. Se vocês quiserem já ir falando para mim, quais são as palavras que você não conhece que foi falado na primeira notícia? A primeira notícia... Volta para mim aqui, só para eu dar uma corrida e voltar para eles lá. Ó. A primeira notícia é essa. Tem palavras aí que você, talvez aqui no começo, olha, palavras que você não conhece. Por exemplo, panteão. Talvez é uma palavra que não faça parte do vocabulário comum das pessoas, né? Olha só, mas aí indissociáveis, talvez é uma palavra que seja um pouco mais complicada de lembrar. Vamos à próxima tela, vamos ver se temos palavras aqui. Aí pode ir mandando no chat para a gente se você viu alguma palavra que você não entende, aí eu não lembro o sentido dela, ó, o que ela significa. Ó, a aluna Mariana colocou aqui, da professora Sônia, indissociáveis. O aluno Gustavo, da professora Silvana, coloca panteão, indissociáveis. Sim. Essas são as palavras que eles... Santíssima Trindade é uma palavra muito comum para quem é religioso, né? Então talvez as pessoas lembrem. Vamos ver se alguém lembrar, pode mandar no chat para a gente. Eles colocaram no contexto, não conseguiram entender o que significa Santíssima Trindade. No contexto. Então, olha só, se você voltar, põe na tela aí de novo, se você voltar à manchete do texto 1, aí dá para você imaginar por que eles falaram Santíssima Trindade, né? Acho que desse primeiro texto, talvez seja essas palavras. Pode voltar para mim? Pode voltar aqui? Aí, olha só, talvez nessa primeira parte são essas palavras. Vamos ver. Eles mandaram a questão da Santíssima Trindade? Não, explicaram. Não falaram dentro do contexto, mas também o aluno Lucas, da professora Regiane, coloca assim, titubeou. Titubeou, muito bom. Vamos ver as palavras que foram colocadas aqui como sugestão. Olha, sugestão, panteão, né, que foi colocado lá, gente, é um antigo templo romano que foi mandado edificar para consagrar os deuses. Então, era uma habitação dos deuses, né, um templo romano que era considerado a habitação dos deuses romanos. Então, olha só, a associação que foi feita, a comparação, aí, a metáfora, né, ele se juntou ao panteão de Cortázar, Cortázar, Borges, e eu esqueci o nome do último. Então mostra, e aí esses três escritores argentinos aos quais o Quino se juntou, formam o quê? Esses três eram a Santíssima Trindade. Então é como a gente fala na religião da Santíssima Trindade, né? A gente está colocando então o Quino junto com a Santíssima Trindade, que eles tratariam como se fossem os deuses, né, da escrita, da literatura argentina. Temos mais uma palavra, portenha. Essa palavra é bem conhecida de quem acompanha aí futebol, por exemplo. Pessoa nascida ou que vive em Buenos Aires. Então, os portenhos, capital da Argentina, América do Sul. Obras seminais, também foi uma palavra colocada ali no texto. Obras que marcaram uma época. Tá? Inquirir, é o verbo inquirir, é levantar informações, perguntar, pesquisar, questionar. Então, é inquirir. Titubeou, a gente pode falar para eles. O titubear é você meio que ficar... Como é que fala? Não, ficar meio com o pé atrás, né? Não decidir. Indeciso seria a palavra. Então, você tem que tomar uma decisão, mas você fica indeciso. Você titubeou. Você não foi muito como é que fala? Confiante, né? Então, quando você é confiante, você vai e realiza. Quando você pensa um pouco, a gente fala que a pessoa titubeou, né? Ela ficou um pouco indecisa. Vamos ao próximo estudo. Vamos lá. Quais escritores são citados na primeira notícia? Então, é aquela que eu estava titubeando também aqui, né, quando eu fui falar o nome deles. Quais os escritores que foram citados na primeira notícia? Vamos ver se eles lembram? Não vou voltar ao texto, vamos ver. Vocês vão lembrar. Se sobem aqui. Bom, olha, a Prodez está falando... nós conseguimos ler algumas respostas, nem sempre dá para reler todas, mas assim, um abraço então para o pessoal da Escola Antônio Matarazzo, Santa Bárbara, tá? O pessoal da Escola de Itapevi, Osasco, estão mandando bastante. E vamos esperar as respostas subirem aí. Boa. Até agora, só eles colocaram... Eles querem que a gente mande muito abraço, e eu acho isso legal, né, porque eles participam, mas é que às vezes o tempo é tão curto, a gente tem que escolher um ou outro, e aí o outro que não foi escolhido fica chateado, mas a gente vai dando um jeito aqui. Isso, aqui, a palavra Santíssima Trindade, caso usado na matéria, tem outro significado. Alguém comentou isso? Sim, tem outro significado. No significado aqui, não é que a gente está falando que são nossos deuses, né, como são os deuses, a Santíssima Trindade na religião cristã. Mas é como se eles estão considerando com esse escritor como se fossem deuses, já que ele tratou de panteão. Você vê duas religiões aí colocadas como metáfora. Ah, tá. Aqui, ó. O aluno do professor, não dá para ver o nome, que sobe muito rápido aqui para nós as respostas, coloca assim, Júlio Cortázar, Jorge Luiz Borges e Sábato.
Júlio Cortázar, o Borges né? e o Sábato. É isso mesmo. Então, é a Santíssima Trindade a que eles se referem aí, são os escritores citados. Vamos lá. Júlio Cortázar, né? Jorge Luiz Borges e Ernesto Sábato. Tiraram o acento ali do Sábato, mas tinha. E eu aprendi a falar o Cortázar. Observação para os alunos, aí seria interessante pesquisar. Pesquisar sobre eles, porque é sempre importante a gente saber um pouquinho mais, né? Achei interessante o nome e tal. Mas, assim, pesquisar sobre eles é super interessante. Então, vai lá no Google, digita o nome, verifique por que eles são considerados aí a Santíssima Trindade, questão da literatura e tal. Vamos ao próximo exercício, olha lá. As duas notícias abordam o mesmo tema. Qual é a diferença de linguagem entre as duas? Então, tivemos duas notícias abordando o mesmo tema, que é o falecimento do Quino, mas qual a diferença de linguagem entre as duas? Você percebeu alguma diferença de linguagem? Manda para a gente, eu vou dar 1 minuto para vocês e a gente já volta. Wrong and right, they tell it like it is, or at least they try. We're gonna fake it, we don't mind spending all this time wasting nickels and dimes. We celebrate it, never knowing where we're going. Strike the match, light the path, never knowing where we're going. Strike the match, light it up. Youth on the run, we ride the setting sun to become. De volta. De volta, o aluno Felipe Pires, da professora Rosana, coloca o seguinte. Texto 1, a linguagem é padrão. Texto 2, linguagem formal. Então, e a aluna falou aqui, a Lorena, do professor, colocou que vai pesquisar um pouquinho sobre essas pessoas mencionadas. Pesquisa sobre né? os escritores, muito bem. A Júlia colocou uma linguagem é mais difícil e a outra linguagem é mais esclarecedora. Sim, ela está querendo dizer que uma ficou mais perto do padrão, a outra foi um pouco mais coloquial, talvez. Exato. Vamos ver, então. Vamos ver a resposta, então, para a gente poder adiantar? Olha lá. A primeira notícia é destinada a um público-alvo adulto, que provavelmente possui um conhecimento prévio acerca da obra de Quino. Logo, a linguagem é mais rebuscada. Seria a palavra que a gente pode usar aí quando ela falou difícil, tá? É um sinônimo aí. E menos direta, fazendo referências a outros escritores. Já na segunda notícia, o público-alvo é a criança, o jovem, ou aquele que curte mais os quadrinhos, né? Portanto, a linguagem é mais acessível e direta, sem a necessidade de mais conhecimentos prévios. Presta atenção nisso, olha, conhecimentos prévios. Você tem que saber um pouquinho sobre o assunto. Então, quem leu a primeira notícia já é um conhecedor da Mafalda, já era um conhecedor do escritor, já tinham bastante conhecimento, bastante informações sobre. Então, a linguagem foi mais direcionada para eles. É aquilo que a gente falou no começo, não ficou tão claro para aquele que precisa entender o assunto, todo o processo. Então, por exemplo, eu cheguei, quem é Quino? Nem sabia quem era Quino. Por exemplo, eu sempre curti a Mafalda, mas eu não conhecia o Quino. Né? Então, olha como a gente tem essa necessidade de ter o conhecimento prévio. Então, a notícia, para mim, talvez, fosse um pouco complicada, porque eu nem conheceria também os outros escritores argentinos. Né? E aí eu teria que pesquisar um pouco para poder entender tudo isso aí. Já a segunda notícia, não, ela foi mais direta, já falou da Mafalda, já falou do motivo do falecimento, né, da causa, falou do Quino. Então, assim, foi uma notícia que deu mais esclarecimentos e foi mais objetiva, né, que a gente chama. Então, a diferença de linguagem foi essa. Uma linguagem mais objetiva na segunda. Não deixou de ser padrão, tá? Porque assim, a notícia precisa ter a linguagem padrão, não pode fugir, não pode ser coloquial, tal. Mas, assim, uma notícia mais objetiva, a outra menos objetiva, a outra com mais referências, ok? Vamos para o próximo. Olha só, então, já acabamos, né, o nosso estudo de hoje. O que eles mandaram aí? Olha, eles continuam falando que realmente o primeiro texto, uma linguagem está mais acessível, a palavra que eles usaram aqui. Acredito também pelo contexto. No primeiro momento, esse texto é para todos os tipos de leitores, e no segundo texto, o outro texto já é mais assim, com algumas informações que eles precisavam de conhecimentos prévios, né? Então, eles estão colocando, né? Eu inverti aqui, é o contrário. É isso mesmo.
E tem uma coisa, né, o primeiro texto ele foi mais estilístico, né? Trouxe mais estilo, essa referência, as comparações, eu achei muito legal. Muito bem, tristeza pela ausência do Quino, né? A Mafalda marcou época com a gente. E obrigado aí pela participação de vocês. Na aula de hoje a gente comparou a forma como o mesmo fato é retratado em diferentes veículos, analisou as diferentes formas de retratar o mesmo fato. Temos aí uma telinha bonitinha para vocês, mostrando a Mafalda. Quino, você faz muita falta, e faz mesmo. Todas essas pessoas que enriquecem o nosso conhecimento fazem falta. Obrigado a todos que participaram da aula, obrigado à professora Silene. Não esqueça de avaliar a nossa aula. Obrigado, professor. Gente, muito obrigada e beijo para todos. Super abraços. Não tem como mandar para todas as escolas, mas ó, beijos para vocês, tá, gente? Um beijo para vocês também. Bom fim de semana.